Agora, no Pan News Entrevista, Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafaz Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. E chegou a hora do Momento Imobiliário, sempre com o Mauro Macedo, que hoje traz um convidado especialíssimo, não é, Mauro? Tudo bem? Bom dia, Alberto, bom dia, César, bom dia, ouvinte. Sim, sem dúvida, você vê como, olha o naipe dos entrevistados nossos, hein, como tá o nosso programa. Eu tava até brincando aqui, conversando nos bastidores aqui, né? Que, pô, a empresa desse cara tem 52 anos. Eu achava que a Home Hunters com 31 era longeva. Mas só. Ele tem 32, ele é novinho, ele deve ter nascido dentro da Portal Publicidade e Propaganda. Mas bem-vindo, César, bem-vindo, Alberto. Bom dia aí, Alberto, bom dia, Mauro, bom dia aos ouvintes. Pô, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. E é isso, Mauro, a Portal está completando, tem 52 anos de mercado, eu sou segunda geração, né? Então, meu pai começou a agência e nós estamos aqui dando continuidade ao legado que ele criou. César Massaioli, grande César, deixa eu dar um abraço nele aqui. Ele herdou muita coisa do pai, mas tem uma coisa que ele não herdou. A voz. Aquela voz, né, Alberto? Que isso! O Alberto que é narrador, olha o que ele pegou. De vez em quando ele me ligava, né? E ele falava assim, adivinha o que estou falando? Nossa, uma voz fantástica! É a dele e a do Hélio Ribeiro. Não era para passar trote, né, velho? Não tinha aquele homem passar trote com aquela voz. Não tinha jeito. Você sabe que toda vez que eu vou para minha casa, ou quando eu vou a Souzas, né? Eu vejo a Portal. A Portal tá ali há quanto tempo, hein, César? Naquele prédio desde 97. Olha só que beleza. Aquele prédio foi construído para ser agência, né? E a gente está lá desde 97. Mauro, fique à vontade para começar a entrevista com o César. Como o tempo é curto, eu tenho que aproveitar esse momento. Então eu quero logo começar dizendo o seguinte, César. A gente conhece, tivemos o privilégio de conhecer seu pai, né? Nós dois, inclusive. Conhecemos a empresa de muitos anos. Eu tive o privilégio até de ser cliente por um bom tempo. E tal. Então, primeiro a gente está muito lisonjeado de poder ter você aqui, falar um pouco para a gente. E eu queria começar, como eu brinquei, que talvez você tenha nascido ali dentro da Portal. Sim. Como era a publicidade e propaganda lá, há 50 anos atrás, e como é hoje? O que mudou? Essa seria uma primeira pergunta, né? E na sequência, que você focasse assim, aonde está o cliente, como achá-lo. Sabe aquela coisa do Globo Repórter? Onde ele está, o que ele come, como vamos encontrá-lo para fazer as vendas, né? Como a agência, como a publicidade nos ajuda nos dias de hoje, com a IA e tudo mais, que eu tenho certeza que vocês podem contribuir. É isso. Bom, vamos lá, Mauro. Bola tá no seu pé. Eu realmente praticamente nasci dentro da agência, né? Eu tô com 54 anos, a agência completa 53 esse ano. Então eu literalmente brincava de carrinho dentro da agência. Era verdade mesmo, Alberto. É real. E, poxa, eu acho que mudou tudo, né? O Alberto também acompanha aí da rádio, acho que mudou tudo, a forma como a gente faz comunicação. Como a Portal tem mais de 50 anos, naquela época não tinha computador, né? Não estamos falando de IA hoje, mas naquela época era tudo na mão. Então, para a galera imaginar como era a criação da Portal, parecia muito aquela feira hippie que tem ali no centro de convivência. Artistas, pintores, design. Então, todo mundo fazia muito na mão. Eram reais artistas que faziam os trabalhos. Não chamava arte final? Vou te apresentar a arte final. A arte final, e eram os artistas mesmo. Então, era um negócio muito artesanal, muito feito sob medida ali, muito lento o processo e tal. E a Portal, por ter esse tempo todo, passou por todas as transformações e eu tive a oportunidade de acompanhá-las, né? Porque desde muito cedo eu comecei na Portal, meu pai me levou na primeira reunião, eu tinha 10 anos de idade para carregar layout para ele. Então, eu acompanhei toda essa trajetória da Portal, que é maravilhosa, né? A gente teve várias transformações, a entrada do computador, e agora, acho que a maior de todas, que é a entrada da inteligência artificial e a mudança e o aumento das redes sociais, né? Isso tudo que muda a forma. Emendando aí na sua segunda pergunta, eu acho que esse é o grande desafio hoje, não só do mercado imobiliário, mas de qualquer negócio.
o consumidor mudou radicalmente a forma dele agir, né, com as redes sociais, com as interações. Quando a gente fazia uma campanha de mercado imobiliário lá atrás, a gente tinha, e não só mercado imobiliário, mas como todas, a gente tinha muito menos canais, né? Você tinha uma mídia tradicional e você tinha formas de ativações fora da mídia. Hoje isso se proliferou e isso existe centenas, milhares de canais para a gente falar com o nosso consumidor. Então, hoje, a gente é muito mais um orquestrador de jornada e orquestrador de canal para encontrar esse consumidor dentro da jornada que faça sentido para o nosso cliente, do que um agenciador de espaço, né, que a gente era antes, né, que a gente sempre agenciou espaços e ideias. Tinha espaço, né, nas poucas Exato. mídias que tinha, nas mídias impressas, e era Exato, né, você acompanhou esse período muito forte, que para fazer um lançamento, basicamente, a gente continua usando, né, a rádio a gente continua usando, a gente estava vindo para cá, estava ouvindo um cliente nosso que está anunciando aí na rádio, né, Grucon, que tá com espaços aí, a gente continua usando... São parceiros nossos, por sinal. Exato, usando a rádio para fazer comunicação, sem dúvida é um meio importante, mas naquela época a gente só tinha só tinha jornal, né, que era um meio forte na época, e hoje a gente tem uma infinidade, mas eu digo infinidade mesmo de estratégias e de canais para falar com esse público. Então, a pergunta que você fez é fundamental que a gente entenda bem essa jornada e entenda bem quem é esse consumidor que a gente vai falar, como é que a gente delimita quem é esse cara, porque assim, o mercado imobiliário é muito amplo, né? A gente tem investimento, a gente tem moradia, a gente tem momentos de vida vários do segmentos, nosso cliente. Né? Eu acho que começa daí, né, César? Sem identificar primeiro quem é o cliente consumidor e aí depois ver onde ele está, o que ele frequenta, quais são as características, o que ele gosta para chegar nele, né? Exato, e hoje a gente tem que olhar o entorno, né, Mauro? A gente não olha só o produto, a gente tem que olhar o bairro, olhar a comunidade, a gente tem que inserir esse contexto todo na comunicação, porque hoje o consumidor escolhe por vários fatores, né? E ele é muito mais preparado, a informação chega muito mais a ele, ele tem acessos a vários canais para procurar a informação. Então você que é um elo fundamental aí do processo de venda, você deve perceber isso junto com o seu time, como os consumidores hoje têm muito mais informação, como é muito eles necessário. Eles dão aula do que eles estão comprando, do que eles estão querendo locar, é impressionante. Isso aumenta o nosso desafio, né, de treinamento da equipe, então é muito legal ver esse processo que a gente está vivendo, né, é um processo único na história. Olha, assim, fala, Alberto. Vocês me permitem interromper, eu não queria, porque a conversa está tão boa que eu vou até estragar essa conversa, mas eu preciso fazer uma pergunta para o César aqui. O César falou do jornal. Houve uma época que carro e imóvel era jornal. Você pegava e aquilo tinha 100%. Páginas e páginas e páginas. Tudo vai mudando. Eu também, né? Aliás, você é dessa época também, viu, o Mauro? Nós somos da época, até nós morrermos, nós somos da época atual. Nós estamos vivendo. Agora, sem dúvida. Como que é, César, como que é? Vocês, por isso que eu digo, é importante que as empresas tenham uma agência de publicidade para orientar, porque assim como o médico faz uma anamnésia com o paciente para entender direitinho, imagina você, por exemplo, o Mauro chega para anunciar um lançamento, você precisa saber tudo do lançamento, como é que ele é construído, qual o tipo de material, para que público ele se destina, para poder você ajustar as coisas, e isso é um trabalho que, embora nós tenhamos aqui a IA, mas isso é um trabalho da inteligência humana, né? É IH, então, não é verdade? Perfeito, Beto. Acho que sua análise é perfeita. Assim, a gente moldou os nossos profissionais hoje dentro dessa linha de orquestração de canais. Então, assim, essa decisão do consumidor hoje envolve muito mais risco, é muito mais acelerada, tem muito mais variáveis que entram na composição hoje do que entravam antigamente. Então, ter o timing de orquestração... É uma ferramenta só, né, César? É um meio. A gente tem chamado a IA de IO, que é infraestrutura organizacional. Então, assim, ela tem que entrar em tudo, ela pode agilizar muito o processo, ela é fantástica. Eu acho que assim, a oportunidade que a gente tem, né, o que você vê estudiosos falando aí, que a inteligência artificial vai gerar muito mais milionários e bilionários do que a internet gerou. Verdade. Sim, é fantástico. 5 anos do que a internet gerou em 20, por sinal. A oportunidade que ela traz, a velocidade do processo, a agilização. Então, assim, só que isso tudo requer uma orquestração, porque
a gente não vende mais criação de anúncio, né? Isso a IA faz. Verdade. Agora, orquestrar no time certo, saber que botão apertar, né? Tem aquela piada famosa do cara que cobrou 20 mil para apertar o botão e 5 era o aperto e 19.950 era saber qual botão apertar. Botão, né? Verdade. A gente caminha muito para isso, né? Então, assim, a agência é um parceiro ideal para saber qual botão apertar, como orquestrar bem esses canais. Então, a gente tem moldado o nosso time. Ontem mesmo a gente estava em convenção da Portal com o time todo e a gente estava falando sobre isso. Como é que a gente muda de ser uma agência para ser um orquestrador de canal? Então a gente tem treinado toda a nossa equipe, tem treinado, tem colocado muita IA dentro do nosso processo, muita inteligência, muita informação, para que o nosso time consiga, junto com os nossos clientes no processo, junto com todos os players, né, mercado imobiliário, você tem vários... você tem arquitetura, você tem engenharia, você tem imobiliária, você tem... Então é algo bem complexo esse processo, não é algo simples. Quando as pessoas olham... Alberto, fica muito bom de parar, meu tem Deus. Que parar, né? Mas, César, vamos já deixar agendado aí, já ver com ele para ele voltar a conversar com a gente, tá bom? Pode ser? Mas muito legal. Claro, estou sempre à disposição de vocês e uma alegria falar com você, Alberto. Nossa, alegria é toda nossa. Valeu. Obrigado pelo convite, viu, Mauro? Muito obrigado. Valeu, obrigado, gente. Você. Um abração a todos, um abraço aos ouvintes. Olha que legal. Esse foi o Momento Imobiliário de hoje. Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Oferecimento Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Sigafy Seguros Imobiliários. Para você seguir evoluindo. Imobiliária Home Hunters. Confiança, inovação e uma tradição que constrói histórias há mais de 30 anos. Eleita pelos clientes a imobiliária mais bem avaliada da cidade, aqui o foco é o seu acolhimento. Na Home Hunters você encontra processos digitalizados, agilidade na intermediação de imóveis, lançamentos e serviço de excelência em administração de condomínios e imóveis. Se você busca, quer vender ou locar, seu lugar é aqui. Acesse www.homehunters.com.br e fale com nossos corretores. No mercado imobiliário, segurança é fundamental. Por isso, centenas de imobiliárias em todo o Brasil confiam na Sigafy. Com tecnologia, inovação e experiência, oferecemos soluções inteligentes em garantias locatícias, trazendo mais tranquilidade para proprietários, inquilinos e gestores de imobiliárias. São mais de 30 anos de história, com estrutura sólida, equipe experiente e resultados que fazem a diferença. Acesse sigafy.com.br e conheça nossas soluções. Sigafy, para você seguir evoluindo.